Eu estava orando aqui, estendendo a minha mão, e Deus me mostrava uma multidão de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer grandes coisas. Irmãos, vocês estão tendo a honra de Deus, aleluia, de serem o fundamento, base desta igreja. Os líderes que estarão sendo usados, a base é Jesus, mas nós sabemos que vocês estão sendo aí instrumentos consolidados, que serão usados nas mãos de Deus para o crescimento dessa obra, em nome de Jesus. Aleluia! Semana passada, eu estava em casa, ali no meu momento de oração, e eu ouvi assim, e eu ouvi Deus falar comigo, e Deus falou uma palavra para mim, só uma palavra Deus falou, e eu fiquei curioso, o que era aquilo que Deus queria dizer, né? Até falei para minha esposa, não sei, eu acho que eu ouvi uma palavra de Deus aqui, terebinto, alguma coisa assim, eu vi uma palavra que Deus está falando comigo, eu vou pesquisar o que é isso, né? O que Deus quer ministrar às nossas vidas e à nossa igreja, aleluia. Então, quero te convidar, e aí na minha pesquisa, né, eu fiquei encantado, assim, maravilhado, com tanta riqueza acerca do terebinto. Então, abra a palavra em Isaías capítulo 6, verso 13. E o tema desta palavra é a resistência do terebinto. Amém? Não é para você pegar esse nome e botar no seu filho quando ele nascer. Amém? Aí, ó. Aí, Emily. Anota aí. Nome bíblico. Glória a Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos ao texto aqui. Versão NAA. NAA. Vamos lá. Mas se ainda ficar a 10ª parte, dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Esse texto nos fala, Isaías traz esse recado de Deus aqui, aonde que as profecias de Isaías aconteceram em cerca de 100 a 150 anos antes do cativeiro babilônico. E aqui, esse texto fala que ainda que ficasse um toco, haveria de prevalecer. Ainda que ficasse uma 10ª parte, haveria de continuar esse povo, ele passaria, haveria de resistir, aleluia, e haveria de continuar, o povo de Judá, amém? Aleluia. Então, aleluia, nós entendemos que podemos extrair lições profundas para as nossas vidas nesta noite, através desta árvore que se chama terebinto. Olha que bacana, que árvore bonita, né? Ela tem um arbusto bonito, ela bem cheiona, e nós vamos extrair lições para a nossa vida espiritual, analisando esta árvore hoje e entendendo o que o Senhor quer falar através de Isaías capítulo 6, versículo 13. Irmãos,
Aleluia. Deus nos chama para que a gente compreenda e nós como igreja hoje vivamos perseverante. Ainda que venhamos passar por lutas, dificuldades, provações, Deus é Deus que tem promessa sobre a minha e a tua vida, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Amém? Então, Deus é fiel para com o seu povo. E o seu povo que guarda a sua palavra, e o seu povo que permanece nele, se torna forte diante das adversidades. E não é qualquer coisa que vai derrubar aquele que serve a Deus. Ainda que a luta seja muito grande, ainda que a dificuldade seja enorme, Deus é o Deus que vai te entregar a vitória. E Ele não vai te desamparar. Aleluia. Você vai experimentar a ação de Deus na tua vida. Pode ter certeza disso. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As raízes do terebinto. Se nós olharmos para o terebinto, é uma árvore que atinge os seus 10 metros de altura. É uma árvore que, assim como o carvalho, ela é imponente, ela é destaque no bosque que ela se encontra. Então, ela é perceptível à distância. Ou ainda que o carvalho atinja seus 30 metros, o terebinto também chama a atenção. Ele tem um alcance de 10 metros de altura. E o texto cita também o carvalho, mas eu quero me focar no terebinto, porque há algo muito profundo acerca dele. E veja, 10 metros de altura não é pouco. Mas, quando ele atinge essa altura, significa que as suas raízes, o raio das suas raízes, no mínimo, ele tem a mesma medida, ou 2 ou 3 vezes mais do que a sua altura. Está compreendendo? Amém? É muito fácil a gente olhar para o terebinto. Olha que árvore bonita, que destaque. É muito fácil se olhar, a aparência, mas aquilo que está no profundo, a profundidade atinge 2 a 3 metros, mas o raio pode chegar a 30 metros. A base, aleluia, ainda que você não enxergue todas as raízes, que você, pelo lado de fora não enxergue todas as raízes, mas você percebe a extensão delas. Você, meu irmão, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, que quando você tiver uma base firme, consolidada em Deus, aleluia, você irá crescer forte, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Você, meu amado, aleluia, pode ter certeza que as pessoas podem ver o teu sucesso, o quanto Deus fez, mas elas muitas vezes podem ver a tua vida em consagração, a tua vida separada para Deus, mas não vão conseguir ver a totalidade dessas raízes. Aleluia. Mas Deus conhece, Deus sabe o teu tempo de busca, o teu tempo de intimidade, de relacionamento com Ele. Está entendendo? Amém? E isso não é em vão. Aleluia. Diga glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é em vão. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não é em vão. Sabe, quando nós desejamos buscar a Deus verdadeiramente. Sabe, eu não te chamo, e eu posso fazer um desafio aqui, eu não te chamo para você estar vindo um ou outro culto de terça-feira de oração, mas eu te chamo para você ser perseverante. Vem um ano no culto de oração, eu tenho certeza que a tua vida muda. Vem experimentar, começa a buscar a Deus. Tem uma hora por dia de oração. Começa a ler a palavra de Deus. Tira um tempo de devocional. Ah, pastor, mas tira ali uma hora lendo a palavra, orando, buscando a Deus. Aleluia. Seja fiel dizimista, seja fiel ofertante. Eu te desafio. Se a tua vida não mudar, eu disse isso no ministério. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Irmãos, é na intimidade, é na nossa busca, é quando nós nos aprofundamos em Deus. Diz a palavra que o ímpio é como a palha que o vento dispersa, mas nós temos que ser como uma árvore plantada a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. Salmo 1. Nós temos que ter raízes, nós temos que saber aonde Deus nos colocou, qual é o nosso chamado. Está compreendendo? Se Deus trouxe a este lugar, seja amém? Glória a Deus. Se você passa por dificuldades, por lutas, por provações na sua vida, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por provas, por tempestades, por tempo ruim. Mas uma coisa é certa, quando você tem uma base forte, aleluia, nada vai te derrubar. Você não vai tombar, não, em nome de Jesus. Ele tem folhagens que resistem ao inverno. Vem o inverno, vem o frio, né? Na região mediterrânea, no Mediterrâneo, vem o frio que for, ele não perde a sua folhagem. Sua folhagem permanece. Vai trocar a sua folhagem, sabe quando? No inverno, na primavera. No inverno ele não troca a sua folhagem, somente na primavera que ocorre a troca da sua folhagem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, tenha vida de consagração diante do Senhor. Tenha vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Aleluia. Se o diabo quer te derrubar, se o inimigo quer te derrubar, aleluia, se as situações vêm para te afrontar, você, se estiver plantado à casa do Senhor, você estará resistente
aleluia, a todas as provas, a todas as lutas e dificuldades, em nome de Jesus. Está compreendendo isso? Aleluia, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. O terebinto, ele pode sentir o vento forte, ele pode até se inclinar, né? Mas ele é resistente. Aleluia, em nome de Jesus. Então, você não foi chamado para ser fraco. Você foi chamado para ser forte. Está entendendo? Se você tem experimentado fraqueza na sua vida espiritual, é porque você não está se alicerçando como deve se alicerçar em Deus. Amém? Comece a buscar a palavra de Deus, comece a viver uma vida de santidade, comece a buscar o agir de Deus, comece a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, semana que vem, nós vamos iniciar um propósito de 50 dias de jejum e oração. Aleluia. Nós vamos ter a festa da Páscoa. Assim que concluirmos a festa da Páscoa, 50 dias de jejum e oração até Pentecostes. Comece a buscar a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O terebinto, ele tem propriedades. A propriedade do terebinto, ela é medicinal, né? Então, olha que interessante, quando a casca dele é ferida, quando ele é ferido, quando ele é golpeado, quando ele é ferido, quando alguém mexe na casca, arranca a casca, ele tem uma seiva medicinal, e dessa seiva, né, há uma propriedade anti-inflamatória, antisséptica, e que pode dali tratar-se estômago, intestino, fígado, eczemas, feridas, infecções urinárias, né? E ele tem esse princípio até mesmo dermatológico, pode ser usado essa seiva para a saúde bucal, né? Então, limpa feridas. Olha que interessante. Se alguém vier te atingir, meu irmão, se alguém vier te tocar e dizer com palavras ou falar algo, você não é aquela pessoa que já guarda mágoas, rancores, ressentimentos, mas de você sai uma propriedade de cura, porque Jesus habita na tua vida. Amém? Se nós olharmos para a obra da cruz, nós vamos entender que Jesus se fez sacrifício em nosso lugar, ele foi ferido em nosso lugar, ele morreu para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna, ele morreu para escrever o nosso nome no livro da vida, ele tomou a nossa dor, o lugar da nossa dor, aleluia, ele morreu para trazer cura. Então, quando alguém for te ofender, se levantar contra a tua vida, está se levantando contra o próprio Senhor Jesus. Compreende? E aleluia! E que coisa tremenda! Isso amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, quando você, ao invés de despejar ódio, despeja o amor de Cristo. Está compreendendo? Pastor, mas eu não estou tão aperfeiçoado. Então, raízes. Amém? Aleluia. Você pode até sentir a dor, você pode até sentir a ferida, mas você está gerando cura. Você está levando transformação, mudança de Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Se sente o cheiro do terebinto a 1 quilômetro de distância. Que diz que é um cheiro doce, suave, agradável. Compreende? Você vai ser percebido como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que tem uma vida transformada, né? Uma vida que mudou, que Jesus fez uma obra, né? Eu costumo conversar, né, com os irmãos aqui, às vezes tem um aniversário, às vezes tem um cafezinho, a gente vai na casa do irmão fazer uma oração, e aí a gente ouve: pastor, a minha vida mudou. Eu era uma pessoa que, se me dissesse bom dia, eu ia dizer: bom dia por quê? Hoje a minha vida é transformada. Amém? Hoje eu sou diferente. Tenho coisas que Deus precisa aperfeiçoar, agir, mas eu sei o quanto Deus já fez. Eu sei o quanto Deus já realizou na minha vida. Quantas pessoas que não guardam rancor, ódio, que querem vingança, que tem o gosto amargo na sua boca porque não conseguem perdoar. Não existe perdão. Relacionamentos, casamentos que dizem: eu te perdoo, mas quando acontece alguma coisa, você lembra lá em 1980 e em 1970, você lembra aquilo? Você lembra aquilo que aconteceu em 1990? É porque aconteceu aquilo lá. Que perdão é esse? Vai viver de mágoa, vai viver de ressentimento, vai viver de situações do passado. Meu irmão, toma posse da nova vida, daquilo que Deus tem a te entregar. Aleluia! Não, Deus não te chama para ser um derrotado, Deus te chama para ser um vencedor. Tem pessoas que se lançam no vício ou por causa da mágoa, porque não se perdoam, não perdoam nem suas próprias ações. Não se perdoam. Tem dificuldade de se auto-perdoar. Você está entendendo? Deus já perdoou, Jesus já perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Eu errei. E vive uma mágoa, e vive um ressentimento, e remói, e vez por vez volta aquela situação. Você, aleluia, é chamado para ser um terebinto de Deus. Fala aí, meu irmão, para o teu irmão: você é um terebinto. É bom estar perfumadinho, né? Usar um perfuminho e tal, né? Mas não é o perfume de Cristo. As pessoas saberem: opa, ali tem um cristão. Elas podem estar um pouco distantes, mas elas vão saber: ali tem um cristão, ali tem uma pessoa de Deus, eu vou buscar, eu quero estar junto, eu quero saber onde é essa célula, eu quero saber aonde ocorre esse culto, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu preciso desse Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia! E ela produz fruto também. Por incrível que pareça, ela produz fruto, que do fruto dela sai óleos aromatizantes, e é uma espécie de grão parecida com pistache, que misturam em algumas regiões com café, né? Deve ser algo bom. Deve ser algo muito bom. E é muito interessante, né?
Você, meu irmão, foi chamado para dar frutos. Você será frutífero em Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Chamado para dar frutos. Você tem algo a produzir. Isso é maravilhoso. Você não é um cristão que foi feito assim só para receber, só para estar sentado aí na cadeira. Não, você vai trabalhar para Jesus. Pergunta para Deus qual é o dom que Deus tem a te entregar. Qual o ministério que Deus tem para realizar através da sua vida? Você será usado por Deus. Um dia eu ouvi uma pregação, eu era adolescente, o pastor disse assim: pergunta para Deus qual é o teu ministério, qual é o teu dom. Olha aqui onde eu parei. Mas pergunta que Deus vai te usar. Vai fazer você um instrumento em suas mãos. Ai, pastor, eu nem vou perguntar. Vai que Deus diga. É a maior alegria da nossa vida, é ver uma vida transformada, pessoas mudando, pessoas sendo abençoadas por Ele. Pessoas tendo o seu nome escrito no livro da vida, sendo salvas por Jesus. Glória a Deus. Tem hora, vai chegar um momento, se Jesus não voltar, os dias nessa terra findarão como um som do microfone, né? Aqui a gente tudo organizado, tudo certinho. O que acontece? A Bíblia fala que dormirão, né? O que dorme? O corpo vai dormir para um dia receber um corpo glorificado. O espírito vai a Deus, a alma vai estar no paraíso juntamente com o Senhor. Você está entendendo? Está compreendendo isso? Para você entender que morre em Cristo Jesus, né? Quem não morre em Cristo é diferente. Mas só para você entender, às vezes as pessoas têm medo da morte, têm medo. Irmão, a tua alma continua viva e ela é eterna. Presta atenção, ela vai continuar. O que vai dormir é teu corpo. Está entendendo? Quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, vai receber, quando você, né, lá no céu vai receber um corpo glorificado, diz a sua palavra. Está entendendo? Amém? E a gente estava conversando hoje sobre isso, eu e minha esposa. Puxa, mas que coisa tremenda é saber que a gente é eterno mesmo, né? Vamos receber um corpo glorificado, vamos estar com o Senhor. Que coisa maravilhosa, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Falei, esses dias nós viajamos, nós estávamos no avião, e o avião voltou para o hangar, lá para o portão. Ele falou: então, estamos voltando porque há uma falha técnica. E o avião fazia, parecia aquelas ignição de aqueles carros, e não pegava o negócio, né? Aí eu disse: ixi, tem que trocar as velas dele. Eu falei para minha esposa: aí eu olhei para minha esposa e tal, né? E então nós estávamos tranquilos, né? A gente pensou ali: meu Deus. Aí eu já tinha Deus já tinha falado comigo que ia ter um probleminha, mas não era nada grave, né? E aí voltou. Aí daqui a pouco vem o comunicado: nós ficamos 1 hora esperando para o avião sair, dentro do avião. E o avião já vai ser reabastecido. Assim que ele for reabastecido, nós já tomaremos o voo normalmente e tal. Então está faltando combustível mesmo, né?
E no alto, aí ele decolou, no alto, aí, irmão, deu um frio. Falei, enquanto eu estava lá embaixo, falei assim, Deus, espero que esteja tudo bem. Senhor, se alguma coisa aí, vamos, né? Importa a minha salvação, em nome de Jesus. E eu olhei para minha esposa orando, e eu orando ali. Graças a Deus, deu tudo certo. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter esta fé, essa certeza de quem nós somos em Cristo, na nossa identidade. Nós não podemos nos perder com as coisas desse mundo, com as coisas que o mundo oferece. O mundo é passageiro, é enganador. Nós estamos aqui, vamos desfrutar, vamos ser abençoados, vamos ser prósperos, mas não vamos nos perder do propósito divino. Eu quero estar um dia com o Senhor, aleluia, diante dele, vida eterna, a minha eternidade, aleluia. Eu quero passar com Deus. Amém? Você precisa ter fé, né? Todo aquele que quer e for batizado será salvo. Para entrar no inferno não precisa ter fé. Para entrar no inferno não precisa ter fé. Mas para ser um cidadão celestial, a gente precisa ter fé, vida com Deus, caminhar, decidir por Jesus. Eu decidi ser um adorador, eu decidi ser um servo de Deus, eu decidi servir a Jesus, eu decidi estar na presença dEle. Aleluia, eu não vou titubear na minha fé, eu não vou titubear. Aleluia. O pecado pode estar inundando a tua vida, mas você sabe quem você é em Deus, e você aceitou a condição espiritual de um vencedor, não de um fraco. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Não de alguém, volto a dizer, que se ressente, que se ofende, que magoa, que se entristece. Não. Você se alegra em Jesus. Jesus transformou o teu coração, a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o texto fala ali sobre o toco, olha que forte isso, igreja. O toco significa o quê? Pode cortar o terebinto. Pode cortar toda essa árvore, deixar ali, ó, um toco. Nada. Quantas pessoas não passaram por lutas, por dificuldades na sua família, na sua área financeira? Sabe, as pessoas têm ideia assim, eu sou de Deus, eu não vou ter problema, vai ser só mar de rosas, vai ser só tudo lindo, olha, vai ser tudo maravilhoso. Você tem a alegria do Senhor, você vive uma vida de louvor, mas nós passamos por dificuldades, podemos passar por dificuldades. E este povo passou por dificuldade, por seu coração ter se distanciado de Deus. Mas ele tinha uma base, ele tinha princípios, e ele tinha conhecimento acerca desse Deus e fé nesse Deus que servia. Sabe o que acontece quando corta o terebinto? Quando fica um toco, esse toco, ele é a semente, porque há raízes que estão vivas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se você algum dia, se você já foi cortado, e você não sabe quem você é, eu quero dizer para você, o Senhor vai te restituir, vai te levantar.
E tudo que te foi tirado vai ser levantado e reerguido novamente, em nome de Jesus. Aleluia. Está compreendendo? Está entendendo isso? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que que não tem problema, que não vão ter problemas financeiros. A Bíblia fala que aquele que é fiel a Ele, que é fiel dizimista, fiel ofertante, diz a palavra, restituir-vos-ei os anos consumidos pela oruga, pelo pulgão. Restituir-vos-ei. Então, meu irmão, se você aí estava aí pensando, se o inimigo estava te tentando, você estava lamentando algo na sua vida, de situações que você perdeu, irmão, algo que foi cortado, o Senhor vai restituir em nome de Jesus, e tem poder para fazer isso. Terebinto é uma árvore milenar, aleluia, pode viver muitos anos. Deus vai te dar longevidade para experimentar de todas as bênçãos que Ele tem a te entregar. Não acha que está acabado. Se o diabo diz que acabou contigo, que te destruiu, que está tudo acabado, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quem sabe José pensasse naquele momento, já pensou se José pensasse que estava tudo acabado? José foi lançado no poço, aleluia, mas o fim é o princípio de uma grande mudança, de uma grande vitória. Daniel foi lançado na cova dos leões, está tudo acabado, mas ele resistiu, ele foi perseverante, aleluia, e ele venceu, e foram colocados todos estes em posição de honra. Está compreendendo isso? Aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, ergue o fogo, 7 vezes mais, aleluia, foram preservados, porque junto com eles havia um quarto homem, era o Senhor que estava ao lado deles. Está entendendo? Aleluia, está acabado nada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem promessa a realizar, e vai honrar, e vai abençoar a tua vida, e vai fazer você prosperar, vai fazer você ser feliz em tudo aquilo que foi atingido. Deus tem o poder de abençoar a tua área matrimonial, a tua área sentimental, a tua área espiritual, a tua área profissional, seja a área que for. Deus é Deus para te abençoar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o próprio povo que experimentou o cativeiro pôde restituir uma nação, pôde formar uma nação. Aleluia. Pôde voltar, aleluia, para o seu lugar. Irmão, o cativeiro, se você está passando por lutas, por dificuldades, irmãos, Deus tem promessa a realizar na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Seja perseverante, esteja nele em todo o tempo. Esteja em comunhão, não esteja disperso, seguindo todo o vento de doutrina, e sendo impelido como as ondas do mar, são agitadas de um lado para o outro. Tem gente que está assim, correndo atrás, onde tem movimento, onde acontece aquilo outro. Não, te consolida. Opa, se Deus me chamou para estar aqui nesta igreja, se Deus me trouxe aqui para estar neste lugar, eu vou ser uma bênção, eu vou ter raízes, eu vou ser forte, eu vou frutificar. Aleluia.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, quantas vezes, quem sabe, já não passou na mente sua, eu não sei, acho que eu vou procurar outra igreja, eu não sei, acho que eu vou procurar outro lugar. Quantas vezes já não passou na sua ideia um sentimento e nesse sentido? Quantas vezes já não vem na sua cabeça isso? Porque o diabo quer gerar uma instabilidade. Tem gente que vai para um lugar, para outro, para outro, para outro. Quantas vezes? Seja firme agora. Caminhe firme no Senhor. Em nome de Jesus. Está entendendo? Aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor vai levantar uma igreja forte, que vai fazer a diferença. Aleluia. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio nisso, que as pessoas saberão que há uma igreja de Deus aqui. Que as pessoas vão sentir o aroma de Deus, a distância. Aleluia. Em nome de Jesus, e vão buscar. Aleluia, vão buscar estar na presença de Deus, porque Deus tem feito grandes coisas aqui entre nós. Aleluia, louvado seja o seu nome. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero orar contigo, quero orar pela tua vida nesta noite. Aleluia.